Olá, meus amigos. Estamos começando mais uma região brasileira, a região Centro-Oeste. E pessoal, quem vos fala é o professor Carlos Maza. Estamos diretamente aqui do canal GeoMaza para conhecermos mais uma das regiões brasileiras. Esta já é a terceira, já que nós percorremos toda a região norte e seus 7 estados. Percorremos todo o Nordeste com seus 9 estados e estamos aqui para mais uma das interessantes e belíssimas regiões do Brasil. Claro que nesta aula é apenas uma apresentação geral, depois, nas 2 aulas seguintes, nós analisamos os principais índices sociais, econômicos, políticos da região e depois nós vamos nos debruçar sobre cada uma das unidades da federação. No caso, são 3 estados e o Distrito Federal. Esta região toda especial, apesar de ser formada somente por 4 unidades da federação, portanto, das 5 regiões brasileiras, é a segunda menos dividida. A menos dividida é a região sul, isto mesmo, com apenas 3 unidades da federação, 3 estados. Aqui nós também temos 3 estados, mas nós temos a sede do governo federal, que é o Distrito Federal, onde está a terceira maior cidade do Brasil, que é Brasília. Pois bem, gente, esta região, embora pouco dividida, ela tem uma extensão muito grande, cerca de 20% do território brasileiro. São 1.600.000 quilômetros quadrados, dos quais mais da metade no estado do Mato Grosso, com 900.000 quilômetros quadrados, este que é o terceiro maior estado do país e que faz fronteira, inclusive, com os 2 maiores que ele. A noroeste com a Amazonas e ao norte com o estado do Pará. Mato Grosso, que tem como capital Cuiabá, uma das mais antigas cidades da região e que hoje se destaca pela soja, que se destaca pelo milho, pela produção de grãos, pela riqueza pujante da cidade de Rondonópolis, pela grande quantidade de soja na Chapada dos Parecis e, obviamente, é um estado com várias fronteiras. Além das 2 mais ao norte, a oeste temos Rondônia, que, aliás, o Mato Grosso perdeu, transformou-se quando o Mato Grosso perdeu no território de Guaporé, posteriormente tornou-se o território de Rondônia, que foi elevado à condição de estado no início dos anos 80, faz fronteira a oeste com o Mato Grosso, esta que já foi parte do estado, então, o estado de Rondônia. Nós temos a leste o estado de Tocantins, que foi desmembrado de Goiás na última mudança do território brasileiro, que se deu em 1988, Goiás, que já havia perdido no final dos anos 50 o quadrilátero de 5.800 quilômetros quadrados, que deu origem ao Distrito Federal, onde está a nossa atual capital, perdera também no final dos anos 80 o seu norte, dando origem ao estado de Tocantins, hoje com capital em Palmas, mas que provisoriamente era Miracema do Norte. Vejam então que tanto a perda do Mato Grosso em Rondônia, quanto a perda de Goiás em Tocantins, ambos os estados foram incorporados à região norte. O Mato Grosso também ele vai perder parte do seu território, a porção meridional, já era uma reivindicação antiga. O presidente Ernesto Geisel assinou o documento, o decreto que criava o Mato Grosso do Sul em 1977, mas ele foi efetivado no dia 1º de janeiro de 1979. Ele que tem como capital Campo Grande, uma das grandes cidades da região com 900.000 habitantes,
uma excelente cidade para se viver. O Mato Grosso do Sul que se destaca quanto ao rebanho de gado bovino. Hoje, no Mato Grosso do Sul, vivem por volta de 3 milhões de habitantes. No entanto, nós temos aqui por volta de 20 milhões de cabeças de gado bovino. É um rebanho extraordinário. No Brasil, a média é de 1 por 1, aqui no Mato Grosso do Sul, ela é de 7 por 1, quer dizer, um grande destaque do estado, o rebanho agropecuário. E nós temos, é claro, o estado de Goiás, Goiás que em 1937 teve a mudança de capital da cidade do Goiás, hoje chamado Goiás Velho, para a cidade planejada de Goiânia, hoje uma das maiores cidades do Brasil, com 1.600.000 habitantes, essa cidade que em 1987 registrou o pior acidente radiológico da história, com o caso do Césio 137. E por fim, o Distrito Federal, como eu disse, é um quadrilátero de 5.800 quilômetros quadrados, bem significativo, onde nós temos várias cidades satélites, 31 cidades satélites e, claro, o grande plano piloto, que é onde está Brasília, a cidade que como um todo já é a terceira maior do país, após as grandes São Paulo e Rio de Janeiro, com mais de 3 milhões de habitantes. Goiás, que é um estado também muito rico em grãos, muito rico na pecuária, o cristal de rocha ou quartzo, assim como o níquel, são riquezas minerais importantes. O Mato Grosso que se destaca no ouro e no diamante, o Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal mato-grossense, esta área que eu estou destacando, que pega cerca de 1/3 do tamanho do Mato Grosso do Sul. A principal cidade é Corumbá, uma das grandes cidades. Nas proximidades de Corumbá nós temos um morro testemunho chamado de Maciço do Urucum, onde nós temos uma boa quantia de ferro e manganês, minério de ferro e minério de manganês. Então é isto, esta região que é a única continental do Brasil, ou seja, a única região brasileira que não é banhada pelo mar, ela não tem praias marítimas, praias oceânicas, mas é de uma beleza ímpar, o norte totalmente amazônico. E além disso, é a única região brasileira que faz fronteiras com todas as outras, ao norte com a região norte, a leste fronteira, especificamente a nordeste, fronteira com Nordeste, Bahia, Goiás, a leste com a fronteira com a região sudeste e a sudeste a fronteira com o Paraná, Mato Grosso do Sul com o Paraná, que é a fronteira do centro-oeste com a região sul do Brasil. Muito bem, fizemos as características gerais desta que é conhecida como a caixa d'água do Brasil, já que aqui as chapadas dão nascentes às grandes bacias hidrográficas brasileiras. Ao norte corre a Amazônica, ao sul corre a Platina, com 2 eixos como o Rio Paraguai e o Rio Paraná. Temos também a bacia Tocantins-Araguaia, que nasce no estado de Goiás, e na fronteira da Bahia, com Goiás, naquela chapada chamada Espigão Mestre, nós temos nascentes de importantes tributários do Rio São Francisco. Então, destacando essa característica, esta que é a grande caixa d'água do Brasil, o grande divisor de água do Brasil, nós encerramos mais uma apresentação de uma região brasileira, que é a região centro-oeste. Nas 2 próximas aulas, nós traremos mais uma vez a região como um todo, com as suas características sociais, econômicas e políticas. Ficamos por aqui na aula de hoje. Eu que vos falei, sou o professor Carlos Maza. Não se esqueçam de compartilhar,
de se inscrever, de chamar as pessoas para se inscreverem, de divulgar o canal nas redes sociais. Sejam parceiros do seu canal Geomasa. Muito obrigado, até a próxima, fiquem bem.